Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao segundo Encontro Luminar de Espiritismo e Magnetismo, promovido pela ALEM, Associação Luminar de Espíritas Magnetizadores. Esse evento conta também com o apoio das seguintes entidades: Centro de Convenções Divaldo Pereira Franco, Associação Espírita Vida, TV 7, ASAS, Associação Espírita Amor e Sabedoria, a ELMA, Associação Espírita Leopoldo Machado, Casa do Caminho, NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, Prefeitura Municipal de Campina Grande. Abriremos o nosso evento com uma oração de agradecimento. Convido Jurandir para fazer a prece de abertura. Neste clima de paz e de harmonia que reina neste ambiente, que possamos agradecer a Deus, o nosso Pai, o Criador, a Maria Santíssima, nossa Mãe espiritual, a Jesus Cristo, nosso Mestre, o nosso Senhor, pela oportunidade que nos é concedida de estarmos participando deste banquete espiritual. Ilumina, Senhor nosso, o nosso irmão palestrante. Ilumina a todos nós e que possamos, por nossa vez, abrir as nossas mentes e os nossos corações, para que os ensinamentos do dia de hoje encontrem ressonância em nossas almas, proporcionando-nos assim a força, a coragem, a fé, a esperança para continuarmos a nossa jornada, cada dia mais firmes e perseverantes no bem, e procurando a melhor forma de ajudarmos uns aos outros, porque Jesus está a iluminar o nosso caminho, mas nós é que temos que seguir esse caminho. Sendo assim, Senhor, abençoa todos os lares aqui representados. Abençoa a todos nós e fica conosco, agora e sempre. Assim seja. Antes de chamarmos nosso palestrante do dia, só alguns avisos. Nós temos ao final do corredor a Livraria Espírita. Disponibiliza diversos títulos sobre espiritismo, magnetismo, romances psicografados. Então sintam-se à vontade também para enriquecer ainda mais o nosso conhecimento. No segundo bloco, após o coffee break, será os case e também perguntas e respostas. Abriremos para perguntas e respostas. As perguntas poderão ser feitas por escrito e entregue a qualquer dos nossos colaboradores. Aproveitamos para convocar todos os colaboradores do Além para participar dessa palestra, que sem dúvida só nos enriquecerá, só nos engrandecerá, para que possamos cada vez mais contribuir para a melhoria nossa e dos nossos irmãos. O palestrante da noite, Marliton Paiva, funcionário público, natural de Natal, Rio Grande do Norte. Tem graduação em Administração e Direito pela UFRN. É espírita há mais de 30 anos e magnetizador há mais de 4. E é sempre um estudante de magnetismo. Com muita alegria, nós recebemos agora Marliton Paiva para a sua palestra. Para o meu espírito, e nós vamos aqui trazer algumas experiências próprias e experiências que devem ver praticar em outras casas espíritas
na aplicação do magnetismo, na tentativa assim de curar enfermidades que muitas vezes a medicina então não consegue, vamos dizer assim, ter uma eficácia melhor. O magnetismo é uma ciência, assim como o espiritismo, que tem princípios, que tem métodos, que tem técnicas próprias e que foi largamente estudada pelos franceses no século XIX. Mas antes de entrarmos especificamente no assunto do magnetismo, eu sempre gostaria, como espíritas que nós somos, de reverenciar a Deus, de fazer uma palestra onde se mostra a grandeza de Deus em todas as coisas. E eu sempre tenho esse cuidado porque a tendência nossa, enquanto magnetizadores, para os magnetizadores positivistas ou materialistas, é desconsiderar que tudo provém de Deus. Eu vou mostrar aqui em rápidas pinceladas a grandeza de Deus, através de algumas imagens. Eu gosto muito, eu sempre fui muito fascinado pelo universo. E o homem está cada vez mais adentrando essa região do espaço, buscando sondar as leis que regem os mundos, as estrelas, as constelações em todo o universo. Nós aprendemos com a doutrina espírita que no universo existem três coisas: Deus, Espírito e matéria. Entre o Espírito e a matéria, há a existência dos fluidos, que para nós são imponderáveis, mas que para os espíritos, para quem vive no mundo espiritual, são ponderáveis sim. É uma forma de matéria que, conhecendo bem as suas propriedades, eles podem manipular, eles podem movimentar e produzir aquilo que nós aqui no mundo da Terra vemos como materializações, esterilização de ectoplasma, isso tudo manipulado por uma mente e por uma vontade de movimentar esses fluidos com um objetivo maior. Então, são muitas as experiências de materialização no Brasil. Então, nós percebemos que essas materializações obedecem a uma lei natural, desconhecida para o homem, mas não desconhecida para aqueles que vivem no ambiente espírita, no ambiente espiritual. Então, vou começar aqui passar aqui algumas imagens sobre a nossa pequenez em relação ao universo. Nós temos que ser humildes diante da obra do Criador, para nos provar que nada sabemos, pouco sabemos. Já dizia Sócrates, né? Só sei que nada sei. Porque, por mais que você seja graduado, por mais que você tenha o conhecimento de todas as ciências, que tenha PhD, pós-doutorado, você apenas conhece uma parcelazinha pequena daquele ramo do conhecimento. Portanto, desconhece a totalidade dos conhecimentos que são exercidos pela humanidade, praticados pela humanidade. Então, vamos ver aqui, em rápidas pinceladas, a nossa pequenez. Poderia estar muito... Só apagar um pouquinho aquilo lá, ver se melhora. Aqui nós estamos aqui na era da área espacial. Agora há pouco tempo os americanos fizeram uma experiência, né, com uma nave, com um foguete, para tentar pensar em morar na Lua, em morar em outros mundos fora da Terra, né? A gente já algumas experiências nesse sentido, que mostra a capacidade humana, através de um foguete desse lá da NASA, né, atravessando os espaços aqui da Terra. Está muito claro. Dá para ver? Aqui nós estamos aqui uma visão, é uma visão de quem está no espaço e olha a Terra lá embaixo. Essa azul aí é a Terra e isso aí é a nave que está na estação Mir, uma estação espacial construída pelos americanos, onde passam 2, 3 anos lá fazendo manutenções e
e produzindo conhecimentos. Pronto, aqui dá para ver melhor a situação da Terra. Eles estão aqui nessa nave. Olha só, aqui no seu lado esquerdo você vê um dos astronautas. E lá da nave, lá da estação, eles fotografando a Terra. Olha só como é que é a Terra. Vista lá de cima, onde eles estão, numa estação espacial. Está azulzinha com as suas nuvens brancas. Vamos lá. Aqui é outra figura da estação. Olha só o tamanho que essa estação tem em relação a nós. A nave está bem aqui, a nave. Olha só a navezinha em relação à estação. É outra imagem. O foguete está estacionado. Deixa eu ver aqui. Por aqui está aqui, o foguete aqui. Ó. Então isso foi montado no espaço. Vários pesquisadores, vários astronautas montando essa estrutura no espaço. Ela não saiu montada daqui, ela foi montada no espaço. Então vamos lá. Aí uma figura da nave, o astronauta fazendo manutenção e a Terra lá embaixo. Aqui o astronauta com a sua poltrona autopropulsora, saindo da nave. Aqui mais outra imagem, mostrando a Terra uma estrela ao fundo. Aqui o Homem na Lua, 1969. Isso aqui é uma fotografia de quem estava da nave para o chão. Olha a terrazinha lá ao fundo. A bolinha azul ao fundo lá. Essa é a Terra. Essa é a vista que se tem da Lua olhando para a Terra. Onde é que nós estamos nisso? Onde nós estamos nisso? Todos esses astronautas que estiveram em 1969 na Lua, ao falarem, ao escreverem sobre a sua experiência, falaram que lá embaixo residia a nossa civilização, o homem, os seus irmãos, e considerava todos como irmãos. Então é uma visão ampliada e não uma visão egoísta. Aqui fazendo uma comparação. Por favor, mostra aí a Terra, que é o quarto planetinha aqui. Não, isso aí é Júpiter, mais. Aí, a Terra está aí. É o quarto. É o quarto planeta. De lá para cá. Olha só, aí estão os tamanhos de planetas em comparação com o nosso Sol. Olha a Terra, que tamanho é a Terra em relação ao nosso Sol. Insignificante, muito pequena. Prosseguindo essa dimensão, agora vamos fazer o seguinte. Se a Terra está para o Sol nessa dimensão tão pequenininha, agora vamos ver o nosso Sol em relação a outras estrelas. Tá certo? Vamos ver quanto estamos ficando pequeno com a dimensão universal. A nossa estrelinha Sol está ali. Olha a estrela de Antares, que tamanho ela é. O nosso Sol é 1 milhão de vezes. 1.300.000 vezes, para ser mais preciso, maior do que a Terra. 1 milhão de vezes maior que a Terra. Agora olha só, o nosso Solzinho em comparação com uma outra estrela. Pequena. Muito pequena. Muito bem. Agora nós passamos para o outro slide. Tá. Não pode ficar a tela total ali, não pode. A tela total ali. Já está? Está achando pequeno. Vamos lá. Aqui não dá para ver direito, mas nós estamos vendo aqui uma Via Láctea, a nossa constelação. O nosso Sol, aquele Sol que é 1 milhão de vezes maior do que a Terra, está aí um pontinho desse luminoso do nosso Sol. Que tamanho nós somos? Nós. Desapareceu. A próxima.
Essa aqui é a Via Láctea vista de outros ângulos. Cada pontinho desse luminoso que você está vendo é um Sol, é uma estrela. E os planetas? Ninguém vê, porque são tão pequenininhos que nessa imagem não é percebido. Agora você pergunta assim, essa Via Láctea, a nossa, a qual nós moramos, tem 100 bilhões de estrelas. 100 bilhões a 200 bilhões de estrelas. Pergunta, quem somos nós? Nada. Insignificante. Mas aí nos lembramos que nós somos a imagem e semelhança de Deus na qualidade de criatura. Nós somos filhos de Deus, filhos dessa criação divina. Portanto, a natureza nos reservou um planejamento para nossas vidas como espírito. Andando mais aqui na dimensão, para encerrar essa primeira parte. Não dá para ver aí, mas cada ponto luminoso que você está vendo aí é uma constelação dessa com 200 bilhões de estrelas. Isso é uma constelação com 200 bilhões de estrelas. Que uma fotografia mais distante do universo mostra que cada pontinho luminoso desse é uma constelação daquela. Onde é que nós estamos aí? Cada vez menos, cada vez menor, insignificante na criação de Deus. Pois bem, segundo os dados da NASA, através das imagens coletadas pelo telescópio Hubble, que fica no espaço, lá naquela estação, próximo daquela estação, fotografando o universo fora da Terra, nessa imagem aqui existem pelo menos 1 trilhão de galáxias. 1 tri. Isso significa dizer, segundo um pesquisador da NASA, se você fosse comparar para ter uma real dimensão da nossa pequenez, comparassem, por exemplo, um grão de areia. Um grão de areia a cada estrela. Para nós computarmos matematicamente todos esses grãos de areias, mundos, estrelas, no universo conhecido, você teria que juntar toda a areia da Terra, das praias da Terra. Por exemplo, na sua mão, se você chegar num rio ou numa praia e encher sua mão de areia, comportaria algo em torno de 50 mil grãos de areia. Então, 50 mil estrelas caberiam na sua mão se você fosse Deus. Caberiam na sua mão. 50 mil grãos. Então, juntar toda a areia de todas as praias da Terra, você teria a ideia de quanto o universo é grande e infinito. E nós, espíritos que somos, voltando à questão da reencarnação, será que nosso destino é passar 80, 100 anos aqui na Terra para depois não ser nada após a morte? No entanto, o universo continua vivo, em progressão, de forma infinita. Para resolver essa questão, veio a doutrina espírita nos mostrando, através de Allan Kardec em sua codificação, que todos esses mundos que vocês estão vendo aqui nessas imagens são habitados. Todos são habitados por pessoas encarnadas, que têm as suas leis da física para cada mundo, ao fluido cósmico para cada mundo. Então, a tabela química que comporta a Terra hoje, os elementos químicos da Terra, não é a mesma tabela química em outros mundos. Modifica-se de mundo para mundo. Então, nós estamos aqui, nesse universo, com qual destinação? Qual o futuro? Qual é a nossa destinação? Qual é o nosso papel, enquanto criatura de Deus, a viver nesse universo? Progredir infinitamente, ao chegarmos ao ponto de sermos espíritos puros, como Jesus o é.
E na qualidade de Espírito puro, você vai administrar esses mundos, desde a sua criação até o seu desaparecimento. E os seres que são criados por Deus são acompanhados por esses espíritos guias, protetores da humanidade. No caso, o espírito que está vivendo na Terra, o mais perfeito, o mais iluminado, o mais inteligente, que sabe tudo sobre a Terra, é Jesus. E nós pouco conhecemos Jesus. Muito bem. Eu gosto dessa imagem porque essa figura está mostrando Jesus chorando. Chorando não porque está sofrendo, porque nós o desconhecemos. Estamos muito longe ainda de sermos qualificados como espíritas cristãos, de sermos considerados espíritos de Deus, porque nós somos materialistas, nós temos uma visão muito limitada acerca da vida. A nossa vida começa para a nossa mente. Nossa vida começa no nascimento e termina com a morte. Pronto. Esse é o pensamento geral da humanidade. Tudo acaba com a morte. No entanto, nós temos um espírito. Esse espírito é anterior à formação do corpo. Ele vive no corpo e ele sobrevive ao decesso celular. Jesus nos demonstrou isso quando ele foi anunciado que viria, portanto vivia antes, que cumpriria uma missão, ele encarnou, e que sobreviveria após a morte, se aparecendo depois da morte. Jesus nos demonstrou que quando vivo se comunicava com os mortos, e quando morto se comunicava com os vivos. Então, o nosso espírito, portanto, é um contínuo. Nós somos eternos. Nós não precisamos morrer para sermos eternos. Nós já somos eternos. Somos eternos. Muito bem. É com esse pensamento introdutório que nós vamos estudar agora o magnetismo. Porque o homem, sendo um espírito, ele vai habitar um corpo. E esse corpo precisa de animação, precisa de vitalidade para poder permanecer íntegro, vivo, até o cumprimento de sua missão na Terra. E aí entra o magnetismo com uma força, a vitalidade que vai manter as suas células corporais com vida. Tira o magnetismo das células, o corpo falece. Então nós vamos iniciar agora o estudo do magnetismo. Podemos passar aqui a apresentação. Eu acho que é isso. Nós vamos ver aqui em rápidas pinceladas também o magnetismo não é coisa nova, é coisa muito antiga mesmo, desde as primeiras civilizações que habitaram a Terra, os egípcios, os chineses, a Mesopotâmia, eles já usavam o magnetismo naquela época. Lembrar que aquelas pessoas que viveram aqui na Terra eram espíritos exilados de outros mundos, que traziam a sua ciência e conhecimento de vidas passadas para aquela existência há 4, 5 mil anos atrás. Nós vamos ver aqui nessa apresentação os vários tipos, as várias escolas que existiram durante a época de Kardec sobre magnetismo. Tá certo? Algumas escolas. Nós vamos ver a definição de fluido e vamos ver um vídeo que você conseguir na internet, todo vídeo da internet, mas eu consegui de uma academia nos Estados Unidos. Eu até repassei esse vídeo aqui para o pessoal de Campina Grande, pesquisando na internet. Esse vídeo nos Estados Unidos, essa academia nos Estados Unidos, ela utiliza o magnetismo para as artes marciais. Eles golpeiam sem um toque e levam a pessoa ao chão. Eles jogam o seu fluido magnético à distância e pode derrubar uma pessoa. Para mostrar para aqueles que acham que o fluido magnético não existe. Então,
Daqui a pouquinho eu mostro o vídeo. Vamos fazer um pequeno estudo sobre frequências. Frequências sonoras, frequências luminosas e a frequência que muitas vezes nós imprimimos a água magnetizada, que foi estudada por um famoso japonês, Masaru Emoto, que hoje é estudado na França por diversos pesquisadores, PhD em diversas áreas. E hoje na França está em voga a água chamada estruturada. A água que você consome não tem a mesma qualidade de uma água natural que corre pelas montanhas, que descem os rios, que leva a vitalidade para os solos, para as plantas nascerem. É diferente da água que nós bebemos aqui. Segundo esses pesquisadores, essa água, quando chega na nossa boca, ela não tem vitalidade nenhuma para o nosso organismo, é só química. Porque a água, quando percorre o solo, que passa por raízes, plantações, ela absorve o magnetismo do solo das plantas. Essa água estacionária, por exemplo, Campina Grande tem um boqueirão aqui, né? Essa água estacionária das chuvas, aquelas poucas águas que estão ali, elas não têm muita vitalidade. Porque a água boa é a água que corre. A água se movimenta, tem energia cinética naquelas águas, absorve o magnetismo de tudo. Não passa por processos químicos. A água que nós consumimos é uma água que não tem qualidade. Inclusive, em relação à água magnetizada, em relação ao tratamento para o câncer, que é o assunto de hoje, o nosso pH é abaixo de 7. O câncer, ele aumenta muito, quer dizer, as células que vivem num ambiente ácido no estômago, por exemplo, elas morrem e são favoráveis à proliferação das células cancerígenas. A nossa água que nós tomamos, mineral, se você quando for comprar o rótulo dela, ela deveria ter o rótulo pH abaixo, ou melhor, acima de 7. Abaixo de 7 é ácido. E no ambiente ácido, o câncer se dissemina muito. É muito ruim para quem está com problema de câncer. Então, de preferência, a água magnetizada para o canceroso deveria ser um pH acima de 7. pH acima de 7. Vai ser menos ácido no organismo. Muito bem, então vamos ver aqui esse estudo das frequências, o estudo do câncer. Informações gerais, simples. Definições, causas, tipos, metástase, que é uma metástase que não é, sistema imunológico, tratamento pelo magnetismo. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a hipertermia. Perdão, eu passei. Hipertermia. Estudiosos de Minas Gerais, médicos de Minas Gerais, desenvolveram uma técnica para combater o câncer usando óxido de ferro para aquele órgão. Óxido de ferro. Metais que não venham contaminar a saúde corpórea, que não sejam metais pesados. E o que eles fazem lá? Qual foi a técnica? Você então expõe a pessoa naquele órgão a um campo magnético de tal maneira que você vai aumentar a temperatura desse óxido de ferro para atingir as células cancerosas. Depois aplica-se um fármaco, uma química, para tentar aplicar e destruir o tumor. Mas a temperatura, segundo a medicina, temperatura de 5 graus acima da temperatura corporal, que é 36,5, 37, 37. Portanto, se trabalhar com a magnetização, chegar a uma temperatura de 5 graus nas suas mãos, você pode destruir tumores. E é o que eu faço também. Já aplico essa técnica mesmo sem saber da medicina. Quando eu fui estudar, aí descobri essa técnica, mas eu já aplicava
aumentar a temperatura em cima do órgão afetado pelo câncer, de tal maneira que eu pudesse debelar o câncer, o tumor, com altas temperaturas, localizadas, claro. A um órgão, não é todo o corpo, só a um órgão especificamente. Bom, algumas técnicas aqui que a gente utiliza na magnetização para um câncer que é localizado, ou um câncer que tem a metástase, que esse é o mais difícil, muito complicado de se conseguir resultados positivos. Eu tratei de uma pessoa em Natal, eu também não estudava muito. Fiz o curso de magnetismo e comecei a aplicar passos magnéticos, sem estudar um pouquinho a medicina, que agora hoje a gente está estudando um pouco de medicina, de anatomia, para poder entender o funcionamento do corpo e a fisiologia. E naquele espaço que eu aplicava, durante 6, 4, 5 meses, nós conseguíamos aliviar as dores, dar uma qualidade de vida melhor, melhorar as plaquetas, melhorar a produção de leucócitos, mas a gente não conseguiu debelar a doença. Aconteceu que 6 meses depois, perdão, 6 meses depois não, aconteceu que minha esposa foi assaltada num período que eu estava fazendo tratamento, colocaram um revólver na cabeça, ameaçaram de morte. E aí eu tive que interromper o tratamento porque tive que providenciar seguro, mudança de casa, por coincidência, o período que nós interrompemos o tratamento magnético, ela faleceu. Isso quer dizer que, quando você trata pessoas que têm câncer, tem que ser um tratamento contínuo, ininterrupto e quase que diário. Trabalhar pessoas com metástase não é fácil. Não adianta você começar um tratamento com metástase para dar um passo por semana. É muito pouco, porque a química, as células, no instante absorve o seu magnetismo e logo vai precisar de mais. E você não tem condições de dar continuidade ao tratamento, dando um passo por semana, no instante absorvido. Eu digo isso porque hoje estou cuidando de uma pessoa que também tem câncer com metástase. Ela já chegou no centro com metástase. Ela tem uma metástase na mama, câncer na mama, e esse câncer passou inativo durante 7 anos. E depois esse câncer então apareceu de novo, alcançando os pulmões e cabeça. Com relação à cabeça, nesse caso, nós conseguimos ter um resultado positivo, diminuir, melhorar. Mas em relação ao pulmão, aí eu estava aplicando as técnicas da termotermia. E aí a gente conseguia alguns resultados, mas não o suficiente. Por quê? Apenas um passo por semana. Um único passo por semana é muito pouco para se cuidar de uma pessoa que tem um câncer com metástase. Você não vai ter resultados positivos. Com um passo só, digo você que você não vai ter resultados positivos. Teria que ser um passe contínuo e diário para chegar a algum objetivo maior. É muito pouco mesmo. Mas vamos então para as escolas. O magnetismo na França, a maior parte da produção literária francesa nesse período de 1800 a 1900, portanto quase 100 anos, especialmente a segunda metade do século XIX, praticamente na França todo médico era magnetizador. Quando eu falo praticamente, porque uma boa parte da medicina usava o magnetismo em seus consultórios. Em Paris, em cada esquina você encontrava magnetizador curador. Os consultórios médicos com magnetizador. E os médicos, boa parte deles, para diagnosticar doenças, usavam pessoas conhecidas para serem sonambulizadas. Já que não havia instrumentos, equipamentos para os testes, para a descoberta dos problemas, usavam o sonâmbulo como meio.
Porque o sonâmbulo, ele enxerga o que se passa dentro do corpo. E engraçado que, pesquisando alguns sonâmbulos da França, tem algumas especialidades de sonâmbulos. Tem sonâmbulo que serve para a medicina. Tem sonâmbulo que serve para coisas gerais. Por exemplo, um famoso, maior sonâmbulo da França foi Alexis Didier. Alexis Didier. Foi o mais famoso, renomado sonâmbulo da França. Ele localizava qualquer pessoa, qualquer objeto perdido na Terra. Você trazia alguma coisa que pudesse ele se contactar com a energia da pessoa. Por exemplo, trazer uma roupa, trazer uma fotografia, trazer um papel que ele pegou, um copo, um objeto que a pessoa usou. Então ele entrava em relação e localizava a pessoa à distância, em qualquer país. O sonâmbulo. Em qualquer país. Então você tem sonâmbulos que são focados para a medicina, porque na verdade se compreender assim, porque também deverão ter experiências de vidas passadas na área médica. Que muitas vezes, quando então não sabe diagnosticar a doença, muitas vezes, esses são os franceses falando, os magnetizadores franceses. Chegava a um ponto em que eles não sabiam e tinham que se aconselhar com outro alguém durante o sonambulismo. Esse outro alguém eram entidades espirituais, médicos. Então o sonambulismo foi o meio pelo qual, para os pesquisadores da área do magnetismo, foi o meio pelo qual o homem descobriu que a vida prosseguia após a morte. Através do sonambulismo se provou a existência de sua alma e da alma de outras pessoas, encarnadas e desencarnadas. Então foi o meio pelo qual os médicos franceses usavam, então, algumas pessoas que eram sonambulizáveis para fazer diagnóstico de doenças precisas. O médico sonambúlico, esse, ligado à medicina, ele dizia com precisão o tratamento que você deveria fazer, as medicações que deveriam tomar, os passos também. E dizia com precisão o dia e a hora da cura para os casos de cura efetiva. Para os casos que não tinham solução, dizia, não sei. Eu não sei. Vamos confiar em Deus. É assim que ele se prostrava e colocava à disposição. Então o magnetismo foi, nas vésperas da Revolução Francesa, uma verdadeira revolução onde surgiu o iluminismo, com as suas raízes positivistas. O magnetismo foi, então, o sonambulismo foi então usado pelo magnetismo, um meio de contrapor o positivismo na França, surgente. Então ele mostrava para o sonambulismo a existência da alma. Então criou verdadeiros embates entre os positivistas e os magnetizadores. Muitos embates filosóficos da época. Aqui eu separei, estou pesquisando, tentando enquadrar cada pesquisador na área. A maioria de todos os pesquisadores de magnetismo eram médicos. Médicos. Se você entrar na Biblioteca Nacional da França, no site da Gallica, e colocar a palavra magnetismo, você vai ter pelo menos mais de 10 mil referências bibliográficas sobre magnetismo. E a maioria dessa produção eram por médicos que escreviam sobre esse assunto. Na França, em Paris, havia pelo menos 4 mil médicos. 4 mil médicos em Paris. A produção dessa época científica em relação a esse tema
eram 200 produções, quase que todos os meses. Associações, diversas associações, mais de 150 associações de magnetizadores, espíritas, espiritualistas, ou simplesmente associações de magnetizadores. Porque com o sonambulismo houve uma grande luz sobre a alma, né? Então, aqueles que viam que o outro lado da vida se comunicava, começaram então a rever os seus conceitos religiosos. Se eu sou materialista, puxa, alguém se comunicou com o sonâmbulo fora do corpo, nos dando conselhos úteis e verificáveis na prática. E aí muitos tiveram que reformar os seus pensamentos sobre o positivismo nascente na França. Muitos positivistas médicos se transformaram em pessoas espiritualistas. E desses espiritualistas, outros espíritas, porque aí surgiu a doutrina espírita na segunda metade do século XIX, com Allan Kardec. Então, e boa parte desses magnetizadores que começaram sendo positivistas se transformaram em espiritualistas, especialmente com conhecimento espírita. Então foi uma forte influência do magnetismo que inclusive influenciou a literatura. Balzac, escritor também famoso, Delacroix, outro escritor famoso francês, Alexandre Dumas, que escreveu os Quatro Mosqueteiros. Então, em suas obras, em seus romances, eles falavam do sonambulismo, que era o assunto de atenção da França no século XIX, especialmente nos anos 1700 a 1870 a 1890. Quase 20 anos só se falava de magnetismo na França. Em todas as áreas. Em todas as áreas da política, da economia, da medicina, da ciência. Foi um grande despertar na França, realmente. Então nós temos a escola fluidista, onde eles acreditavam somente como Mesmer. Eu vou doar o meu fluido aqui. Eu tenho um fluido no meu corpo, então eu vou doar. Sem o uso da vontade. Estou doando para a pessoa, estou colocando a mão e doando. Mas, logicamente, que esse ato sempre tem a vontade. A atenção principal dele foi a circulação do fluido. Eu vou circular o fluido na pessoa, fazer circular. Então, os chamados fluidistas. A segunda corrente, que é a do centro, fala que para circular esse fluido eu preciso de uma vontade sobre esse fluido. Então, se eu quero dirigir o meu fluido para Vicente ali, não é só impor a mão aqui e esperar que o fluido saia de mim para ele. Eu vou pensar que está chegando nele e dirigir o fluido. Esse é o pensamento dos psicofluidistas. Os espiritualistas, você tem aqui assim, aí você tem os representantes, né? O psicofluidista tem Puisségui, Deleuze, Chardin, Chagnon, Afonso Teste, Tardy de Montravel, Husserl, La Fontaine, Abade de Loubert. Esse Abade de Loubert, você tem uma ideia do movimento da influência do magnetismo na Igreja Católica. Foi no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos diversas mensagens do Espírito chamado Lacordaire, ou Lacordaire, em português. Pois Lacordaire, quando vivo, ele era arcebispo da Catedral de Notre-Dame, em Paris. Quando vivo, ele fez uma confissão de fé no magnetismo. Eu traduzi até e coloquei num grupo espírita para ser lido. Então, ele em vida já aconselhava a prática do magnetismo na França. Esse Abade de Loubert, além de ser magnetizador, ele também fez várias defesas do magnetismo diante de Roma, diante do Papa.
Ele escreveu a defesa teológica do magnetismo diante da corte, diante da ciência e diante de quem, meu Deus sabe, alguma coisa assim, estou lembrado da terminação. Ele fez 2 obras em defesa do magnetismo na França. Ele praticava na sua igreja o magnetismo. Vários padres franceses praticavam o magnetismo em suas igrejas. Veja a importância, como hoje há pouco tempo eu ouvi aqui alguém falar sobre um padre da comunidade aqui de Campina Grande que mandou 3 pessoas para fazer um curso aqui de uma... Foi isso? Foi isso? Por quê? Porque ele sente o efeito do magnetismo. E o magnetismo não é do espiritismo. Kardec foi claro que o magnetismo é irmã do espiritismo. Portanto, são 2 ciências, definição dele, que uma não vive sem a outra. E como ciência, a ciência espírita não pertence ao espiritismo. Quando eu falo espiritismo, estou falando do movimento das pessoas que fazem o espiritismo. A ciência espírita é para toda a humanidade. É a terceira revelação divina. É a terceira revelação divina. Então, todas as religiões poderiam muito bem colher as informações trazidas pela ciência espírita e aplicar nas suas igrejas. Muito bem. Bom, então, dos espiritualistas, nós temos o principal, que foi Le Chevalier de Barberin e Henri Delage. Tem muita obra de Henri Delage, obra esotérica. Esses espiritualistas, a maior parte deles eram pessoas ligadas ao ocultismo. O que era o ocultismo? O ocultismo era uma ciência não aceita pela ciência oficial, mas que era exercida por pensadores. Não era exercida na academia, mas era exercida fora da academia. E por isso chamava-se ocultismo, ocultando-se da ciência oficial. Então, Delage, ele tem muitas obras de esoterismo nessa área. E a última, tem mais um embaixo. Apagou aqui. Mas a outra que não apareceu aí é do Abade Faria, em Portugal. Para ele... Sim, perdão. Volta aí, por favor, só. Os espiritualistas tinham pessoas magnetizadoras que aplicavam o magnetismo, considerando apenas a vontade e a prece. Só. Vontade e prece, sem a existência do fluido. Eu tenho uma vontade de querer ajudar Vicente, Vicente quer que você seja feliz. Pronto. A prece e a vontade. E pedir a Deus para ele, sem a existência do fluido. E vou mostrar que o fluido existe. Tem outro grupo de espiritualistas que acreditavam na intervenção das entidades angélicas. Quando o sonâmbulo, então, se comunicava com o outro lado da vida, para eles, para alguma parte desses espiritualistas, na verdade, eram os católicos, consideravam que eram os anjos que se comunicavam com os sonâmbulos para ajudar no problema da pessoa através dessa pessoa civil como sonambulismo. Já os espíritas, não. Quem está se comunicando aqui não só somente os anjos, não. É qualquer outro espírito. Qualquer outro espírito. Seja uma pessoa que já morreu recentemente, de um familiar, de um amigo. E assim que entra na tese espírita. Então, muitos desses espiritualistas se tornaram espíritas, especialmente com a codificação espírita. 1857, do Kardec. Assim, agora podemos passar. Bom, agora uma questão do fluido magnético. O fluido magnético existe ou não existe? Essa é a pergunta. Existe ou não existe? Como é que nós podemos mensurar isso? Será que é como diziam os outros magnetizadores lá do passado, os espiritualistas?
é Deus, é a vontade ou não? Ou se realmente existe alguma coisa física passando de alguém para alguém. Eu vou mostrar no vídeo que isso é físico. Certo? Físico mesmo. Mas vamos para cá. Qual a definição do fluido magnético? Aí vamos à pergunta 62 do Livro dos Espíritos. Qual é a causa que dá vida à matéria? Resposta: sua união com o princípio vital. Princípio vital. Que o princípio vital, em seguida vem o agente vital. O agente vital decorre do princípio vital. O princípio vital da natureza está espalhado no universo, em estado latente. Quando acionado por uma vontade exterior, passa a ser um agente vital, porque ele foi aplicado para aquele mundo, especificando os mundos encarnados, o agente vital, o princípio vital foi modificado para se tornar um agente vital. Portanto, o agente vital é inferior ao princípio vital, apropriado ao mundo. Assim como o fluido universal é o fluido geral, você tem um fluido cósmico que é apropriado ao mundo no qual você vive. O princípio vital é a mesma coisa. O princípio vital é o geral e o agente vital é aquele que está animando a matéria daquele mundo. Qual o princípio vital? Perdão, o princípio vital que reside em algum dos corpos que conhecemos? O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Resposta dos Espíritos. Ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamamos fluido magnético. Essa é uma resposta dos Espíritos superiores. Não é de Kardec. Quem está falando é o Espírito de verdade. Nessa resposta, Allan Kardec. O princípio vital tem como fonte o fluido universal. É o que chamamos fluido magnético, fluido elétrico animalizado. Porque havia teóricos, pesquisadores da área, chamavam fluido magnético de fluido elétrico. Por isso que os espíritos responderam assim: fluido elétrico animalizado. É o intermediário entre o espírito e a matéria. O que é o espírito, então? Eu tenho um espírito? Estão olhando para mim. Estão olhando para mim agora. Mas o que estão vendo aqui é o meu corpo, não é meu espírito. Meu espírito é anterior a essa matéria. Ele está momentaneamente ligado a essa matéria por fios magnéticos. É certo? Vamos em frente. O que é feito dessa matéria do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? O princípio vital volta para a massa de onde saiu. Okay? Comentários de Allan Kardec sobre esse assunto. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres e em todas as espécies. Eu tenho uma quantidade de fluido vital que anima esse corpo. Se extinguir esse fluido vital, eu faleço, eu morro. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar suficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que ele contém. Como é que nós vitalizamos o nosso organismo? Água, aquela água que eu falei, estruturada da França, aquela água vitalizada pela natureza, pelos alimentos que nós comemos, né? Isso que dá vitalidade às nossas células. Uma planta tem vitalidade. Tudo que tem vida tem agente vital. Então, você ao comer aquela planta, você está adquirindo e absorvendo a vitalidade. E um outro assunto aqui. É o tempo? 5 minutos? O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Significa dizer que Allan Kardec está dizendo que o fluido vital existe e que você pode transmitir de uma pessoa para outra. Agora, como você vai distribuir esse fluido é que entra nas técnicas do magnetismo. Aí precisamos saber
como funciona o nosso corpo espiritual, nosso corpo físico para a absorção desses elementos vitais. Fluido magnético. Depois daqui nós passamos para uns vídeos. Nós vamos mostrar esse fluido magnético assim, de uma forma bem clara. Fluido magnético, nós falávamos no mundo dos médiuns. O magnetismo, então, até hoje inexplicado, quer dizer, no passado, nos dá uma ideia de como se pode modificar as propriedades da água pela vontade. Então eu posso, agindo sobre alguma coisa, usando a minha vontade, modificar a água. É esse o assunto trazido por Masaru Emoto, japonês, e hoje na França muitos, está falando que as águas estão recebendo a impregnação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, incorporando as suas propriedades. Então, pela vontade, nós podemos modificar a água que nós magnetizamos. Não é aquela água que os espíritos muitas vezes deixam em cima de uma mesa e acham que os espíritos vão fluidificar. Somos nós que temos que dirigir o nosso fluido, porque esse fluido os espíritos não têm. Quem tem somos nós, porque pertence ao corpo humano. Nós temos que dirigir a nossa vontade sobre a água para que o nosso fluido, transmitido de uma pessoa para outra, possa chegar naquela água e produzir a qualidade que nós queremos que ela tenha, a desejada. Então, o espírito encarnado pode agir sobre a matéria elementar. O fluido universal, que é a fonte de tudo que existe no universo, toda a matéria que existe no universo, a Kardec está dizendo que nós podemos, pela vontade, acionar esse fluido universal, agindo sobre a matéria elementar, originária, para modificar as suas propriedades dentro de certos limites. O homem não pode tudo. Dentro de certos limites, sim. Da mesma forma que existem moléculas de qualquer substância, existe a molécula primordial, lá do fluido universal. E esse fluido, quando você bem conhece a ciência espírita, você pode modificar, sim, as propriedades da matéria. Vou contar um caso interessante aqui para encerrar essa primeira parte. Um amigo meu, também magnetizador, ele foi aplicar um passo na senhora e chegou com uma torção no joelho, bastante dolorido, muito inchado, bastante inchado. Após 30 minutos de passes, ela foi para casa e logo depois ela disse, sim, com uma ferida aberta, um arranhão que estava sangrando ainda. Aí quando ela chegou em casa, colocou no grupo do WhatsApp que o joelho havia desinchado e a cicatrização da ferida é como se houvesse mais de uma semana. Então você pode, com a vontade sua, sobre esse elemento elementar, modificar a estrutura da sua molécula derivada, que são as nossas de hoje. Atuando sobre as nossas moléculas, sobre os nossos tecidos, nossos órgãos, nós podemos modificar a sua estrutura para melhor. Para melhor. Tá certo? Então, perfeito. É importante, sim. Para quem está atuando do fluido magnético, a gente se desgasta. Eu, por exemplo, como magnetizador, ao meu lado tem que ter uma garrafa de água magnetizada antes, previamente, para eu absorver da água os fluidos que eu estou precisando. Porque depois de 1 hora, 2 horas de intensidade magnética, você perde muito fluido. Sim, claro. Deveria, acho que isso é o correto.
Eu magnetizo minha água antes do passe e passo a noite inteira trabalhando, tomando água magnetizada, tomando água magnetizada. Porque eu vou repor os fluidos que eu não tenho. Eu estou gastando com as pessoas, né? Ali do trabalho. E para encerrar essa primeira parte aqui, esse é o senhor Dr. Hippolyte Barraduc, francês. Ele tentou mensurar o fluido magnético usando esse instrumento aí. Ele colocou uma pola no cilindro lá com uma agulha. E aqui ele então atuava sobre essa pola, isolada, para mexer na agulha ali dentro. Então ele provou, até estou com um livro aqui em francês também, ele apresentou isso num Congresso Internacional de Medicina. E aí ele apresentou um relatório de que o fluxo magnético existia. Certo? Esse é o trabalho desse pesquisador, desse médico francês. Esse médico aqui tem muitas obras em francês sobre tratamento de saúde. Muitas obras. É um grande produtor de conhecimento científico na área da medicina. Esse doutor aqui. Inclusive foi também assessorado pelo William Crookes nessas pesquisas do fluido magnético. Está lá, ele menciona o William Crookes em suas pesquisas também. Então pronto, então vamos escrever esse livro aí, A Força Vital. O que é o fluido magnético? O que é o fluido magnético? Então nós vamos fazer uma pequena interrupçãozinha para nós continuarmos. Encerramos essa primeira parte.